E aí, meus chegados, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre cosmovisão e como as pessoas veem este mundo distorcido da realidade. Claro que é zoeira da minha parte, na verdade, claro que é zoeira em partes, mas enfim, te convido a vir ao meu mundo para você ver como eu vejo o balanceamento. Mas antes de tudo, temos que lembrar que existe a opinião, igual exatamente aquelas tier list que postam no Paladins e cada um com a sua opinião. Às vezes concordamos com a maioria, às vezes não concordamos com nada. E existe as porcentagens, os números, que só o jogo, só quem produz o jogo, só quem supervisiona o jogo sabe. As porcentagens no rate que dão, que quando, claro, que quando bem traduzidas, por assim dizer, nos dão uma melhor percepção sobre o jogo. Trazendo para a nossa realidade, nós sabemos que, apesar de jogarmos o mesmo jogo, existe um balanceamento, um meta diferente entre plataformas. Eu vou falar mais sobre console, mas tenho certeza que você vai entender, você do PC, se quiser assistir, claro, que, por exemplo, o Terminus. O Terminus muitas das vezes é banido, como na maioria das vezes, e Talos algumas vezes, principalmente no low elo. Em outras palavras também, claro, a ausência da força de alguns personagens, por exemplo, Cassie, Atlas, personagens que têm uma jogabilidade um pouco difícil. Eu não estou dizendo que ninguém jogue no console, que tem muita gente boa, claro. Mas a ausência dela, ou até faz com que outros personagens ganhem força. É igual, por exemplo, o BK. O BK teve uma época que ele estava quebrado e todo mundo chorava. E a Hi-Rez, ela nerfou só um pouquinho. Aí o pessoal continuou a chorar de novo. Se eu não me engano, nerfou mais um pouquinho. E teve um monte de gente chorando novamente. Só que qual foi a pegada que não foi explicada? Pelo menos o que eu acredito. Que no console, pela fraqueza da Cassie, é lógico que a Cassie está ganhando espaço, porque console, infelizmente, ao meu ver, é junto com PC com controle, mas isso é para outra questão, mas é a minha opinião. Já que a Cassie ela tem essa dificuldade no console, por assim dizer, eles precisavam um personagem com burst para cauterar outros personagens. E por isso a necessidade de manter o BK forte. Que cautera, tranquilo, Talos e outros. Enfim. Só trazendo um parêntese aqui, eu acredito que o único mapa que Terminus seja banível é Mina de Gelo. Afinal de contas, é difícil retake, tem corredor pro Terminus. E sem falar que um personagem que revive, não estou dizendo que vai matar alguém, mas que revive novamente, que tem uma segunda chance, já que não existe retake, ou é difícil retake, ele talvez seja banível lá. Porém, em outros lugares, geralmente quer dizer que você é um péssimo, você tem um péssimo off-tank, você não sabe cauterar. É simples. Outra coisa que é muito óbvia para mim é a fraqueza da Lia nos consoles. Aí alguém diz, oh, mas eu jogo bem. Não, eu sei, tem muita gente que joga bem, blá blá blá. Só que com a fraqueza da Lia, que sempre foi hegemônica, agora que ela tá um pouco mais fraca no meta de escudo, mas sempre foi muito forte no PC,
culturalmente, por assim dizer, faz com que nos console o posicionamento das pessoas, eles não aprendem a se posicionar bem. Você vai ver nos consoles que existe essa falha grotesca, principalmente em low elo, claro. Porque eles ficam lá zanzando não tem uma linha para meter a bala e quase matar, ou matar tão rápido que eles nem percebem quase. E outra coisa também relacionada à Lia e a Cassie, que de certa forma tem mobilidade, por exemplo, no PC, no console você vê que algumas pessoas elas morrem muito mais para ult de Sky, ult inclusive de como é o nome dele, o Dread e tal. E, e isso é uma questão cultural, por assim dizer, claro, repito, low elo, por causa que no, PC, no console sempre foi mais difícil jogar de Lia e Cassie. Principalmente Cassie, na verdade. E agora que o vídeo começa. Acho que vocês entenderam que apesar de jogarmos o mesmo jogo, com os mesmos personagens, nós temos uma visão diferente de tudo isso. E quando falamos sobre balanceamento, eu já ouvi muitos argumentos que muitas das vezes são distantes da realidade do Paladins. E se jogando o mesmo jogo nós temos visões diferentes, imagina como alguns que fazem comparativos com outros jogos. É meio que bizarro muitas das vezes. Para resumir, o único jogo que se assemelha de verdade com Paladins é o Overwatch. Isso é verdade. Porque nesse mesmo jogo nós temos mobilidade, cadências diferentes, danos diferentes, cooldowns diferentes, personagens diferentes. E isso tudo somado é o que mais se aproxima. Outros jogos, no máximo, você vai nerfar uma arma, nerfar um pouquinho a velocidade. Existem jogos que tem até vários personagens. Mas, por exemplo, o Rainbow Six tem muitos personagens. Só que eles não pulam. Headshot na cabeça, independente da arma, você morre. Enfim, em vários outros jogos, o único que se aproxima de verdade é o Overwatch. E quando fazemos este comparativo entre Paladins e Overwatch, existe algumas semelhanças, lógico, e uma dessas semelhanças que são uma das principais que facilitam, por assim dizer, o balanceamento e que você vê nos dois, é a correlação entre mobilidade e a arma. Por exemplo, se você não tem arma, se você tem uma arma de hit scan, por exemplo, ou de spray, geralmente você não tem mobilidade. Se você tem mobilidade, você tem uma arma projétil. E aí você começa a perceber os personagens, por exemplo, Eve, a arminha dela, Mive, a arminha também. E existem alguns personagens, e aí a gente entra numa questão mais complexa e tudo mais. Personagens que são mais difíceis de balancear. Aí a gente entra no Strix, por exemplo, que é um sniper que fica invisível. Aí para comprar item você tem que estar próximo, mas é um sniper. Ou então o Androxus. O Androxus, que é um personagem que tem muita mobilidade e uma arma hitscan. Enfim, quando tem um Androxus, por exemplo, qual é o problema principal do Androxus? É que ele não tem um counter, o counter dele, o principal counter dele, de certa forma, está nerfado, que é a Lia. E a Lia, todo mundo sabe que foi nerfada, tá tendo dificuldades com escudos,
obviamente ainda tem seu espaço, mas o time tem que conhecer o problema da Liam para poder ajudá-la, senão ela vai sofrer na mão dos off-tank. Enfim, ali através de seu aimbot, afinal de contas, só em aimbot que se acompanha o Androxys hoje. E, e por ela estar fraca, e estou falando de danos, é claro, aí fica com essa dificuldade. Ou seja, em outras palavras, o que, que você tem que entender? Que quando você coloca um personagem forte, você tem que dar outros counters também fortes. Isso é a questão mais óbvia. Por exemplo, a Cassie. A Cassie é um personagem muito forte, mas ainda assim tem dificuldades contra o Andro. Primeiro, por causa da sua arma, acredito que seja um projétil rápido, mas ainda assim um projétil. E o Andro, em alguns lugares, alguns mapas, como Ilha dos Sapos, por exemplo, e aqueles flick cabuloso, não aquece que consiga acompanhar. Enfim, a Cassie tem um pouco de vantagens em ambientes mais fechados. E quando eu falo sobre dar supostamente outros counters, a gente tem que entender que criando personagem, a criação de novos personagens acaba fazendo com que outros acabem precisando de buff. E existem também aqueles personagens que, por exemplo, eu gostei demais em saber que a Vora, a Uta, em alguns mata na ult, alguns que têm controle coletivo, mas não específicos. Achei fenomenal. Enfim, espero ter ajudado a vocês a compreender um pouco mais sobre esse jogo, a visualizar de uma forma mais ampla, e também para que de certa forma ajude a comunidade a crescer, a aceitar algumas coisas, a valorizar algumas coisas que muitas das vezes não são valorizadas. E tem muita coisa para falar ainda, tem muito assunto, mas aí, para não ficar muito comprido, fica para o próximo vídeo então. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. E comenta aí o que você acha que deve ser comentado nos próximos vídeos, o que você achou, sua opinião. E, e é isso aí. Valeu mesmo. Obrigado. Well done. I'm in your debt, friend. Puta, ataca massa, cara, meu Deus. Enemy killing Ai, spree. que velho. Talk about shell shock. Oh, that feels I feel young again. What is this element? Tava voando. Enemy triple kill. Wait.
30 seconds Vou voltar, remaining. vou voltar. Your weapons do nothing. Enemy rampage. On my way. What is this now? I'm in your debt. 15 seconds remaining. Vai pra cadastra, vem pra cadastra. Boa. Ah, good quando eu tava em si. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai. Ah, eu tô com fome. Bora à I'll esquerda. attack the left flank. Vou ficar lá na esquerda. Vou Okay. ficar naqueles gelinho ali. Esperando o mid. Point spawning in 15 seconds. I'll attack the left flank. Flank left, flank left, flank left. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. This is my first run. This is my first run. Por que tu foi direita? Ah não, ele tá voltado lá. Calma aí. So nice. Aqui eu tenho som pra curar todo mundo. Quase que der. O cara vem aqui. O cara vem aqui. Um pouquinho pra direita. Direita, Tibério. Foi mal. Enemy is unstoppable. Enemy double kill. Enemy killing spree. Fudeu. Capture the objective. Puta que pariu. Ai, mano, no último. Eu vou chorar. Esse Tiberius não tá com sorte.